Terminando a leitura de hoje, que é Juízes capítulo 2, vamos ler o seguinte: o anjo do Senhor repreende os israelitas. Vamos lá? E subiu o anjo do Senhor de Gilgal a Boquim e disse: do Egito vos fiz subir, e vos trouxe à terra que vossos pais tinham jurado, e disse: nunca invalidarei o meu concerto convosco. Isso foi o anjo do Senhor falando a eles o que Deus mandou falar. E quanto a vós, não fareis concerto com os moradores dessa terra, antes derrubareis os seus altares, mas vós não obedecestes a minha voz, por que fizesse isso? Ou seja, Josué, já com o pé na cova, prestes a morrer, velhinho, 110 anos, insistiu e falou e reclamou e pediu para o povo, alertou, exortou que o povo seguisse tudo conforme Deus mandou. E um dos mandamentos de Moisés é que eles não se misturassem com esse povo, porque se mistura com esse povo, se contamina com a cultura, se contamina com a religiosidade. Entendeu? E é um povo que, querendo ou não, mais cedo ou mais tarde pode ser contra o próprio povo de Israel. Né? Porque muitas batalhas, homens morreram. Então, muitas crianças, mulheres, ficaram sem marido. E essa criança vai crescer sem pai. Quem você acha que quando ela crescer, ela vai querer se vingar? O povo de Israel. E o povo de Israel foi fazendo amizade, foi deixando eles habitar no meio dele. Quando Deus disse que não era para eles se misturarem. Então, foi só o Josué morrer e o Eleazar morrer. E começou tudo bagunçado de novo. Aí o anjo do Senhor falou isso, mas por que fizesse isso? Pelo que também eu disse: não expelirei de diante de vós, antes estarão as vossas costas, e os seus deuses vos serão por laço. E sucedeu que, falando o anjo do Senhor essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou, pelo que chamaram aquele lugar Boquim e sacrificaram ali ao Senhor. E havendo Josué despedido o povo, foram-se os filhos de Israel, cada um a sua herdade, para possuírem a terra. A infidelidade dos israelitas depois da morte de Josué. E serviu o povo ao Senhor todos os dias de Josué, e todos os dias dos anciões que prolongaram os seus dias depois de Josué. E viram toda aquela grande obra do Senhor, a qual ele fizera a Israel. Ou seja, enquanto tinha Josué, o povo serviu direitinho. Aqueles anciões que presenciaram aquelas coisas tudinho, guiou o povo ali para continuar servindo direito ao Senhor. Agora, quando esse povo faleceu Josué, com 110 anos. E sepultaram, aonde a gente já sabe, no termo da herdade em Timna-Eres, que é no Monte Efraim, para o norte do Monte Gás. E foi também congregada toda aquela geração a seus pais. E outra geração após ele se levantou, ou seja, aquela geração de Josué morreu todo mundo, agora já estavam os seus filhos, ou seja, uma nova geração, uma geração que não vivenciou todos esses feitos de Deus. Então, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Então fizeram os filhos de Israel o que parecia mal aos olhos do Senhor, e serviram aos Baalins. Cara, tá vendo? Misturou-se com o povo, começou a adorar os deuses pagãos. E deixaram o Senhor, Deus de seus pais, que os tiraram da terra do Egito, e foram-se após outros deuses. Justamente que Josué fez ali, levantou um altar e disse: olha, aqui vocês são testemunhas, essa pedra é testemunho, que vocês só vão servir a Deus. Vocês podem escolher agora, quer escolher outro Deus? Não, vamos servir ao Senhor. Tá certo. Isso era para passar de geração por geração, por geração. Pois não. A nova geração que já saiu desse que presenciou e fez essa promessa, já se corrompeu. Já idolatrava outros deuses, já se misturava com o povo pagãos. Então, ou seja, já entristeceu o Senhor.
Então, se misturaram com esses deuses, dentre os deuses da gente que havia ao redor deles, e encurvaram-se a eles e provocaram a ira do Senhor. Porquanto deixaram o Senhor e serviram a Baal e a Astarote. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel e os deu na mão dos roubadores e os roubaram e os entregou na mão dos seus inimigos ao redor e não puderam mais estar de pé diante dos seus inimigos. Ou seja, Israel, povo poderosíssimo, com a mão de Deus, venceu vários e inúmeros exércitos, caiu por terra todo o seu poder, porque se desviou do caminho do Senhor. Por onde quer que saiam, a mão do Senhor era contra eles para o mal. Veja, a mão de Deus era contra eles para o mal. Então, olha, não seguir a Deus significa que a mão de Deus, quando a gente segue a Deus, é fiel, a gente teme ao Senhor, a mão de Deus é poderosa e bondosa sobre nós. Mas quando a gente não obedece, a sua mão é contra nós. Ou seja, a mão de Deus foi contra Israel e provocou o mal de Israel. O entregou na mão dos seus inimigos. Então, ó, Deus não é tolo, não. Deus é bom, mas é justo. E ele fez um acordo com o povo. O povo não quebrou? Punição. Por onde quer que eles saíram, a mão do Senhor era contra ele para o mal, como o Senhor tinha dito, e como o Senhor lhe tinha jurado, e estavam em grande aperto. Levantou o Senhor juízes, que os livraram da mão dos que roubaram, porém tampouco ouviram os juízes. Antes se prostituíram após outros deuses, e encurvaram-se a eles, depressa se desviaram do caminho por onde andaram seus pais, ouvindo os mandamentos do Senhor, mas eles não fizeram assim. Então, Deus mandou um anjo, eles não se converteram. Aí Deus levantou alguns juízes, eles não mudaram. Aí, ó, e quando o Senhor lhe levantava juízes, o Senhor era com o juiz e os livrava da mão dos seus inimigos, todos os dias daquele juiz, porquanto o Senhor se arrependia pelo seu gemido, por causa dos que apertavam e oprimiam. Ou seja, Deus entregava na mão dos seus inimigos, mas via o seu povo sofrendo, gemendo, e acabava ali intercedendo, ajudando eles ali por causa da dor que eles estavam sofrendo. Mas veja que situação Israel chegou, né, por estar distante do Senhor. Porém sucedia que, falecendo o juiz que Deus havia levantado, tornavam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e encurvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Então é engraçado, e toda a história de Israel, desde o Egito até então, percebe que precisava ter uma figura de um líder para que o povo ouvisse a voz de Deus, ou temesse a Deus através da vida desse líder. Então, por si só, o povo totalmente disperso. Com isso seria que falecendo o juiz, tornaram-se corrompia mais do que seus pais, andando por outro Deus, servindo e curvando-se a eles. Nada deixavam das suas obras, nem do seu duro caminho. Pelo que a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e disse: porquanto este povo trapassou o meu conselho, quebrou o acordo que tinha ordenado a seus pais, e não deu ouvidos à minha voz, tampouco desapossarei mais de diante deles a nenhuma das nações que Josué deixou morrendo, para por elas provar Israel se hão de guardar o caminho do Senhor, como seus pais o guardaram, para por ele andarem ou não. Assim o Senhor deixou ficar aquelas nações e não as desterrou logo, nem as entregou na mão de Josué. Então, ficamos por aqui. Não deixe de dar um dedão no like, de se inscrever no canal, de fazer parte desse projeto de leitura bíblica diária em 2019. Valeu!